Boa noite. Vamos a Atos capítulo 4. Versículos 15 a 17, primeiramente, dando continuidade à nossa exposição de todo o livro, como é o nosso projeto. Às vezes uma história demanda mais de uma pregação, um relato, um texto específico do livro, como é o caso aqui, em que Pedro e João, entrando no templo, viram um paralítico pedindo esmola, e eles, em vez de dar uma esmola, curaram-no. E, por conta disto, o homem saiu pulando de alegria, entrou no templo, louvava a Deus, e Pedro fez, muita gente juntou ao redor, Pedro fez um belo discurso, para não dizer uma pregação, e as autoridades, então, não gostaram do que Pedro disse e resolveram prender os dois. Aí, no dia seguinte, interrogaram-nos, e já vimos, então, a primeira parte deste interrogatório, verdadeiro interrogatório mesmo, que eles fizeram para esses dois apóstolos. Então, depois de Pedro discursar mais uma vez, agora diante só das autoridades religiosas reunidas ali, eles ficaram acuados, não sabiam bem como resolver. Pedro brilhantemente se expressou e se defendeu e acabou acusando as autoridades de terem morto a Cristo e tudo mais. E eles pediram para eles se retirarem do recinto, para resolverem o que eles iam fazer. Estamos nesse ponto. Atos 4, 15 em diante. Diz assim, até 17. E, mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los, para que não mais falem neste nome a quem quer que seja. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela vida desses homens, obrigado pelos exemplos da Bíblia, obrigado pelo Teu Espírito que nos ensina e mostra as aplicações, os princípios, os mandamentos, como devemos proceder. E aqui estamos nos alimentando semana após semana após semana, para podermos levar na nossa vida prática esses ensinos, além do que nós aprendemos também, obviamente, com as nossas leituras pessoais das Escrituras, diretamente dela, Bíblia e de livros, esse conjunto das aulas que ouvimos domingo pela manhã, esse conjunto, então, tudo sirva como não só um bálsamo, mas como um grande incentivo, uma mola que impulsione o nosso viver cada vez mais parecido com o Senhor Jesus Cristo. E que esta pregação faça parte deste todo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O que nós vemos aqui é uma conversa de homens em apuros. Eles estavam visivelmente em aperto, não sabiam bem como fazer. Uma pergunta que vem para os mais detalhistas: espera aí, eles não estavam a portas fechadas? Como é que Pedro soube disso?
eu acho que não precisa apelar para uma revelação do alto, que pode ter acontecido, claramente, mas basta um daqueles, depois, ou por algum motivo, ou talvez até algum servo deles que estivesse ali, basta um deles ter falado para Pedro o que aconteceu. Então, não é muito difícil essa resposta. O fato é que nós temos aqui o que aconteceu quando eles estavam só entre eles. Homens incultos, é o que eles conversavam lá, companheiros desse Jesus, que crucificamos há pouco tempo, depois ressuscitou, também não dá para negar isto, foi para o céu, e agora vem esses homens e fazem um milagre que ninguém consegue, não dá para contradizer, inquestionável, falam palavras fortes, e aqui não está escrito, mas só falta dizer, e nos coloca contra a parede, realmente. Então, a solução genial, típica de mentes brilhantes e pessoas de alto nível como eles eram, especialmente muito politizadas, e eu estou sendo irônico. Uma solução acovardada e desonesta. É o que eles fizeram aqui. Vamos fazer o seguinte: manda calar a boca. Nós não temos autoridade. E que nunca mais falem nesse nome. Não, em Jerusalém, em outros lugares pode ser. Não. A quem quer que seja, calem, fechem esta boca. Essa é a orientação da cúpula religiosa de Israel, na época. É impressionante como eles não estavam interessados em aprender a verdade das coisas, dos fatos, o que tinha por trás. Realmente, venham cá, falem desse Jesus, como é que pode vocês levantaram esse paralítico aí, que está aí desde nascença, nasceu assim, está há muitos anos aqui pedindo esmola, nós sabemos quem é esse homem, e de repente ele sai pulando de uma hora para outra, como é que pode? Expliquem isso aí. Agora, eles já tinham respondido isso. Foi no nome de Jesus Cristo. Pois quem é esse homem? De onde vem esse poder todo? E se fossem mais honestos ainda, essas palavras de vocês, de onde vieram? Essas argumentações de vocês, nós queremos aprender. Nós estamos prontos para aprender. Mas é uma coisa difícil de você ouvir de um ser humano, especialmente quando é já investido de alguma autoridade, ou acha que é muito culto, ou que é muito estudado, ou convenceram-no de que ele é muito inteligente. Muito difícil, muito difícil. E o pior é que não precisa nem ser muito inteligente, nem muito culto, para ser arrogante e não querer ouvir de ninguém, nem aprender de ninguém. Cada um de nós tem muito disto, uns mais, outros menos. E, infelizmente, para a vergonha nossa, precisamos admitir, trouxemos isto da época sem Cristo. Convertidos, novas criaturas, mas ainda emproados. E tem muitos que, para você falar uma verdade e dizer algo um pouco mais duro, é muito difícil e tem que arrodear o mundo 3 vezes de dificuldade para poder dizer alguma coisa que o outro não exploda. Porque, de alguma maneira, mexe com o orgulho dele, ou com a vaidade dele, ou com algo que ele pensa de si próprio. Mas o pior de tudo aqui, além da arrogância, prepotência em não quererem aprender,
que alguém os ensinasse, era a recusa em aprender a verdade, os fatos. Curiosamente, eles não tinham apenas a responsabilidade de saber as coisas, mas como líderes religiosos, de transmitirem, de falarem também. Tinha vários tipos de atividades aqui, tinha escribas, tinha fariseus, tinha saduceus, sacerdotes, mas sacerdotes falavam, tinham a obrigação de falar, os escribas eram mestres da lei, então eram homens públicos, eram homens que tinham sim a responsabilidade, embora não exatamente um igual do outro, mas de uma maneira geral, de transmitirem a lei de Deus. Se não fossem eles, seriam quem? Então, observe que não apenas a recusa em aprender a verdade para si, mas em passar para frente, que era a responsabilidade deles de fazer. Infeliz de quem tem líderes espirituais com características assim. Líderes espirituais que se recusam a aprender, que não estão abertos para a verdade e que não sentem a responsabilidade de passar para o seu rebanho, para o povo que Deus colocou sob as suas responsabilidades, passar o que aprenderam como sendo verdade. Se estão enganados, ou não entenderam bem, isso é outra questão. Estou falando aqui do desejo sincero de aprender a verdade bíblica, a verdade de Deus, e não só aprender para ficar com maior conhecimento pessoal, o que já é bom para a própria vida cristã, mas como alguém que é um ministro de Deus, é passar para frente a responsabilidade, passar para frente o que aprendeu, o melhor que aprendeu de Deus. Estejam atentos e exijam isso de seus líderes espirituais. E como hoje, antigamente para você ver uma pregação, você tinha que ir lá, pessoalmente, claro, onde estava o pregador. Depois com rádio, você podia ouvir no rádio pregações, depois com televisão, depois com internet, depois com a alta velocidade com que as coisas se desenvolveram. Hoje você pode se expor a um sem número de pregadores e de várias formas, escrita, falada ou gravada, vídeo, de várias formas. Então, eu quero lembrar que à medida que Deus aumentou a possibilidade de um crente se alimentar de pregações, aumentou a responsabilidade deste tal crente de escolher de quem está se alimentando. Aumentou a oferta, muito, talvez até demais a ponto de deixar confuso. Mas aumentou também, pode ter certeza, diante de Deus, a responsabilidade de cada um escolher a quem vai ouvir, a quem vai expor mente e coração. Expor mente e coração a líderes defeituosos desse jeito aqui, isto é prejudicar profundamente a própria alma. Versículos 18 a 20. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente, olha o peso da proibição, absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que
a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Então, os homens, essas autoridades, depois de resolverem de uma maneira deprimente a solução do problema, chamam os homens. Lá vem os dois. Não sei se vem mais algum discípulo, não sei se vê o homem que havia sido curado, com certeza os dois. Chama de volta. Pronto, já temos aqui a solução para o problema, já temos aqui a nossa ordem. Não vão falar coisa nenhuma mais sobre o nome deste homem. É que poderíamos chamar de jogo bruto, né? Um cala-boca. É como o pai que chamou o filho adolescente: meu filho, vamos ter uma conversa aqui? Aí o filho chegou lá, sentou, o pai sentou. Aí o pai: você sabe que a vida está... Papai, cala a boca. A conversa era assim, o diálogo era esse. Então, o diálogo com esses aqui era assim: cala a boca. Pedro e João se mostram ainda mais corajosos e mais ousados. Julgai se é justo. Isso é uma maneira elegante de dizer assim: cadê o senso de razoabilidade de vocês, de justiça? Vocês estão malucos? Como é que homens sérios podem pedir algo de nós como isto? Vocês querem que nós violentemos a nossa própria consciência? O que é isto? Pedro desmoraliza na primeira frase. Vejam se é justo. Isso não é razoável o que vocês estão fazendo, não é correto. Então, apoio para o mínimo senso de justiça deles. E se mostram fiéis, então, a um princípio valiosíssimo. Quando se tem que escolher entre obedecer a Deus e a homens, não há dúvida que o certo é obedecer a Deus. E este é um princípio que o crente nunca deve perder de vista, deve norteá-lo em cada situação difícil que ele venha se encontrar, quando estiver debaixo de autoridade paterna, materna, autoridade de um professor, de um diretor de escola, autoridade de um chefe, autoridade de alguém que está na linha de frente da administração da cidade, do Estado. Então, nós estamos sempre sujeitos a algum tipo de autoridade de trânsito, policial, vários tipos de autoridade. Todos nós estamos, uns mais, outros menos, mas estamos, até como cidadãos. Então, é algo a que o crente está continuamente sujeito, continuamente, a esse tipo de impasse. Tem uma ordem aqui, tem que obedecer a uma autoridade tal. É de acordo com o que Deus me autoriza a fazer? Fere, de alguma maneira, o que eu tenho recebido de Deus como necessidade de obedecer? Todo o tempo deve estar fazendo isso. Então, é o que ele fez aqui. O que é irônico, tem algo irônico nessa história aqui, é que eles pretensamente falaram em nome de Deus. Não eram autoridades? Os fariseus, os saduceus, os escribas, os sacerdotes. Então, é curioso como Pedro diz assim: é mais importante obedecer a Deus do que a homens. Rapidamente, é como Pedro dissesse assim: o que vocês estão dizendo não tem nada a ver com Deus. Para esse efeito de comparação,
são meros homens. Para nós, são meros homens. E ele poderia até desenvolver isso, o que é uma pena, porque mesmo sendo homens, vocês podiam estar afinados com Deus e nos dando ordens tais que nós compararíamos com o que Deus tem para nós e veríamos, é correto, é lícito, é razoável. Então nós teríamos motivo para achar, interpretar, entender que vocês estavam falando, de fato, como autoridades constituídas deste país e vamos obedecer. Porque entendemos, vocês não são Deus, mas entendemos que vocês estão afinados com Deus. Nada disso, nas palavras de Paulo. É como se Pedro tivesse dissociado imediatamente, Deus de um lado e aqueles homens do outro, o que era óbvio. Não estavam tendo a menor noção de justiça, do que é correto, e como já comentei, de aprender a verdade, de examinar a fundo o que estava acontecendo, nada, mandar calar a boca sobre Jesus Cristo, exatamente aquele em nome de quem eles tinham feito o milagre. Vocês fizeram isso aqui em nome de quem? De onde é que vem esse poder? Jesus Cristo. Saiam da sala, voltem para a sala. Vocês estão proibidos de falar o nome de Jesus Cristo. Ué, não pode. Tem uma coisa muito estranha aqui. Então, Pedro não hesita em colocá-los num local, numa posição altamente secundária, quase desprezível, de homens e homens de nenhum bom senso e de nenhuma honestidade. É muito forte o que Pedro... Cada vez que Pedro falou com esses homens foi de uma força moral, de uma força argumentativa, de um brilhantismo impressionante. A única explicação é que nós temos da Bíblia, o Espírito Santo orientando aqueles homens, é muita sabedoria, muito poder moral junto, da boca de um pescador, ainda mais alguém que tinha negado o próprio Jesus Cristo, horas antes da crucificação e da morte dele. Sei lá se Pedro poderia ser desmascarado ali em qualquer momento, não sei. Eu sei que era uma autoridade absurda que Pedro adquiriu uma vez sob a orientação, influência, tudo do próprio Espírito Santo de Deus. Então, com ousadia e muita honestidade e coragem, mais uma vez, eles dizem que não vão obedecê-los. Vão continuar falando. E explica. São coisas que nós vimos e nós ouvimos, nós presenciamos. Como é que nós podemos deixar de falar? Não podemos estar além da nossa condição. Então eles estavam pregando e falando, sem falar em fazendo milagres, especialmente a parte da pregação, do conteúdo do que eles estavam dizendo sobre Jesus Cristo. Não é porque eles ouviram falar, mas porque presenciaram tudo aquilo. Pastor, nesse ponto a aplicação fica meio fraquinha para nós crentes, né? Porque o peso que Pedro se arroga aqui, a condição que eu vi isto, nós, usou o plural, né? Nós vimos, nós vivenciamos. E nós crentes de hoje não vimos nada disto, não ouvimos nada disso. Eles viram Jesus Cristo ressuscitado, eles viram Jesus Cristo morto, ressuscitado, indo para o céu, e nós, nada. Nada no sentido físico, como eles, mas num sentido muito real, sim.
nós também temos visto e ouvido coisas das quais não podemos deixar de falar, ou pelo menos não poderíamos deixar de falar. Espero que nenhum se sinta intimidado pelos fariseus de hoje, pelas autoridades de hoje, pelo mundo, pelo próprio diabo, por inimigos, não se sinta intimidado a falar de Jesus Cristo. E não serve como argumento ou desculpa, não, é porque eu não vi exatamente como Pedro e João viram. Viu, não exatamente daquele jeito, mas com certeza você viu pessoas transformadas por Jesus Cristo. Começando com uma. Quem? Você próprio. Estou falando para crente. Então você, mais do que viu, muito mais do que viu, para se ver, você tem que ir para o espelho, inclusive, né? Quer dizer, muito mais do que viu. Você viveu. Você sabe o que é alguém transformado pelo mesmo Jesus Cristo. Mesmo, absolutamente o mesmo Jesus Cristo. Se você não conhece outro crente na face desta terra, não tem outro exemplo de alguém transformado ao seu redor. Se você é crente, você tem você próprio para dizer, eu sei. E é suficiente para enfrentar a maior autoridade que hoje exista. Você está proibido de falar no nome de Jesus Cristo. Não posso. Eu não posso falar aquilo que eu passei a conhecer. Esta minha transformação que eu vi, vivi, senti e ainda sinto e ainda vivo. E é muito improvável que você nunca tenha visto um crente ao seu redor. Olha, tem um monte aqui, né? E desses, muitos você pode até não ter intimidade nem assim tanto, mas um punhado você, sim, você pode dizer, eu conheço. Eu vi vidas totalmente transformadas por Jesus Cristo. E poderia levantar e dar testemunhos e mais testemunhos de casos que você viu de gente transformada de uma maneira inexplicável, a não ser como sendo o poder espiritual do alto. Ele usou dois verbos, né? Pedro, nós não podemos deixar de falar o que nós temos visto e ouvido. A Bíblia é Jesus Cristo falando. Nem mais, nem menos. É o Espírito de Cristo que inspirou cada escritor da Bíblia. Nós cremos nisto. É um dos pontos básicos da nossa fé, que aqui está a palavra de Deus. Então, neste ponto, crente nenhum deve se sentir minimamente inferior quanto ao conteúdo do que ouviram de Jesus Cristo. Claro, muito mais rico, muito mais colorido, e é claro, obviamente dá uma certa inveja. Se eu estivesse lá, ouvi-lo falar, o jeito da voz dele, do olhar dele, a entonação, o jeito do rosto dele, tudo isso nos enche de imaginação e, puxa, deve ter sido espetacular, e deve mesmo. Só que nós vamos vê-lo eternamente, na toda a sua glória. Aguente só um pouquinho que você vai já chegar lá. Mas, seja como for, é muito, muito importante o fato de que nós conhecemos o Senhor Jesus Cristo de experiência própria e, cada vez que abrimos a palavra dele, nós ouvimos do Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo. A mesma coisa. Claro, as palavras que Jesus disse que Pedro ouviu não estão aqui, não estão em Deuteronômio, não estão em Gênesis, obviamente. E também é claro que Jesus falou muito mais
para eles do que está registrado aqui. O próprio João disse, falou muito, muito mais. Então, não é a mesma quantidade de palavras, mas em termos da qualidade, da essência do que Jesus Cristo falou, a ponto de Pedro classificar como aquilo que nós ouvimos, e o que nós podemos dizer, isso que nós ouvimos pela palavra de Deus, a essência, a origem e o poder é absolutamente o mesmo. Versículos 21 e 22. Aí eles entenderam que não era razoável o que eles estavam falando, e para saber de uma coisa, vamos... Sentem aqui, vocês dois. Nos expliquem aqui algumas coisas que a gente quer entender, quer explicar, a gente não está sabendo o que fazer direito e tal. Não está sendo razoável o nosso proceder. Conforme nós vemos no versículo 21. Foi assim que aconteceu, né? Depois, ameaçando-os ainda mais, olha a reação, olha que é sabedoria. Os soltaram, não tendo achado como os castigar. Por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em que se operara essa cura milagrosa. Então, eles mandaram os dois ir embora, com muitas ameaças, e por generosidade, com certa compaixão, por pena, resolveram não castigá-los. Errado. Medo puro. Medo de quem? De Deus. Porque eles eram autoridades em nome de Deus ali e queriam acertar. Então ficaram com medo de estar fazendo alguma coisa errada e estavam muito confusos com aquilo tudo, temeram a Deus e não fizeram nada com ele. Que conversa! Nada disto. Temeram o povo, política pura aqui, resguardando a autoridade deles e a pele deles. Essa que é a verdade. E aqui está outra característica de um falso mestre. Tem medo de pessoas, ou de coisas, ou de instituições, ou de concorrência, ou de ameaças à sua posição, à sua autoridade, à sua situação política, na igreja ou na organização em que domina ali, tem medo de perder algum tipo de poder ali dentro, de influência, quando o único medo, ou agora eu mudo a palavra para temor, deveria ser de Deus. O líder fiel a Deus só teme a Deus no desempenho do seu ministério. Não significa que ele vive afrontando, que ele vive colocando arrogância e lembrando que ele é o líder, lembrando que ele é isso, que ele é aquilo. Não é assim. Não despreza os outros. Esse temor único a Deus, ele é mostrado através do trato com os problemas que aparecem. Falei hoje pela manhã da importância de um líder, mesmo maltratado pelo povo, com quem aquele ministra, que ele tenha que amar este povo, cuidar dos interesses desse povo, mesmo sendo injustiçado por esse mesmo povo. Comentei hoje de manhã usando o exemplo de Moisés. Então, esse temor que o líder tem e deve ter a Deus, ele é expresso através da maneira, expresso também através da maneira como ele lida com a autoridade que recebeu de Deus. Mas chega a um ponto, e esse ponto muitas vezes chega e é muito claro, em que o líder olha e diz assim:
agora eu perco esse meu emprego. Agora eu perco essa eleição no final do ano para diácono. Agora eu vou perder a influência disso aqui. Agora, aí tem medo do pastor, tem medo do conselho, tem medo disso. Já começa a ficar ruim. Ruim. Porque aquele que tem qualquer tipo de liderança numa igreja, pequena que seja, ou seja o pastor, mas deve olhar para Deus e dizer: Senhor, onde está o correto? Como eu devo agir? Claro, observados os passos de educação, de jeito, de trato, de sabedoria, observado tudo isto, ainda vai complicar para mim? Que complique. E se for o fim do ministério aqui, que seja, mas eu não consigo, diante de ti, fazer diferente, porque eu estou convencido que este é o rumo que eu devo tomar pelas tuas escrituras e pela minha consciência. Muito bem. Então, mostramos aqui, vimos aqui que ele estava com medo do povo. E por que ele estava com medo do povo? Detalhe, porque o povo estava glorificando a Deus. Está aqui escrito. Não tendo achado como castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Estavam vibrando tanto, glorificando tanto a Deus pelo milagre espetacular de Pedro que eles viram, que eles ficaram com medo de mexer com o povo, porque o povo estava corretamente glorificando a Deus. Tudo na contramão. E aí no versículo 22 tem esse detalhe aí quase parentético, quase um parênteses, né? Que esse homem tinha mais de 40 anos em que se operara essa cura, mostrando o poder, o tamanho do milagre, para não dizer que é uma coisa sazonal, ou uma coisa que tinha poucos meses que aconteceram, uma doença naquele homem. Não era não. Já era um homem adulto já. Muito bem. Versículo 23 em diante. Os homens foram despedidos. Vamos embora. Não falem. Vamos falar. Não falem. Nós vamos falar. Não falem. Cada vez a ameaça aumentava, mas ficou nisso mesmo. Então, surra mesmo, que é o que eles mereciam. Espancamento, que é o que eles gostariam de fazer, as autoridades. Não. Por medo. Soltaram. E agora? Uma vez soltos, interessante isto. O que esses homens foram fazer? Com a ameaça nas costas deste tamanho, né? Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades, ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Belíssimo isso, muito bonito. Primeira coisa que eles fazem é procurar os irmãos, para contar tudo. Sabe um modo seguro de medir a saúde espiritual de um crente?
Lá no meu site eu estou vendendo um aparelhinho que você pode dizer algumas coisas e, por inteligência artificial, ele indica um número lá e, a partir desse número, mostra se você é espiritual ou não. Obviamente, eu estou fazendo troça de quem cria métodos e tabelas para se falar de nível espiritual. Isso é algo muito complexo, muito, especialmente pelo perigo de virar legalista. Você é espiritual se vem tantos por cento dos cultos da igreja por ano. Você é espiritual se o seu dízimo... Aí começa. Não é por aí. É interessante que essas coisas podem indicar, sim, uma qualidade espiritual, mas medir é muito complicado, eu diria impossível, ok? Mas não significa que não haja sinais que indiquem saúde espiritual. E muitos. Eu quero dar aqui, um sinal, uma forma de você medir ou avaliar a sua saúde espiritual. Saber o quanto você gosta de se reunir com os irmãos e se beneficiar de tudo o que tem lá. É isso aí. É, pastor, numa época de internet, o senhor vem falar aqui, se reunir com os irmãos, presencial, é? O senhor ainda está naquela de presencial. De fato, presencial ainda é uma opção válida. Obrigado pela concessão. Quer dizer que o irmão, ainda, pelo menos, concorda que ainda é uma opção válida. Por enquanto, o presencial ainda é válido. Obrigado. Presencial sempre será, não tem jeito, a companhia pessoal dos irmãos. Ponto. Você tem outro método bíblico aí? Para substituir a presença pessoal, o calor humano, os olhos, ver os dentes do irmão, ver e abraçar e sentir o corpo do irmão naquele abraço. Faça isso pelo YouTube. Chegar entre os irmãos e se beneficiar de tudo que a presença daqueles irmãos proporciona. Pregações, aulas, louvores, orações conjuntas, comunhão, pedido de orações, lágrimas de quem está passando por dificuldade, bate-papos profundos ou sobre a chuva, não importa. Tomando um cafezinho, seja o que for, estando juntos. O crente que não entende a necessidade deste calor fraternal, ele está perdendo uma grande parte da sua vida em recebimento de bênçãos espirituais, e nisso vem sabedoria, isso vem leveza de coração, isso vem alegria do Espírito Santo. Não é alegria por causa do seu cheque no fim do mês, não, é alegria interna, ou alegria que pode ir até na contramão do dinheiro, da saúde, seja lá do que for, mas é uma alegria que só o Espírito Santo coloca. E como é que o Espírito Santo trabalha? É na vida de quem segue os princípios das Escrituras. Agora, quando o filho de um crente adoece, eu sei a primeira coisa que o crente faz. Primeira. Acho isso impressionante. Primeira. Senhor. O mesmo Senhor, dono da igreja, que morreu pela igreja, que diz que os dons dele são distribuídos pela igreja. E que a igreja é corpo dele, o mesmo Senhor a quem você lá, Senhor, essa febre não passa. E que esse médico responda esse WhatsApp. O mesmo. Aí você sabe agradá-lo. Mas na hora de prestar um culto, ele despreza
de montes, de pregações, de oportunidade de abraçar irmãos, de olhar para o outro, conversar, estar lá com a sua presença, seu sorriso, o seu expertise, a forma que você tem de ajudar um, de ajudar o outro. Que Deus tenha misericórdia dos que insistem em não aprender uma lição deste quilate de Pedro. Saíram correndo. Para onde? Para os parentes, para os irmãos, para o banco, para ver como é que estava a aplicação, que há alguns dias não viam. E as coisas, obviamente, são coisas da época, negócios deles. A pescariazinha de Pedro, como é? Vamos, algumas coisas para fazer, uma praiazinha para descansar, porque ninguém é de ferro, 2 dias preso ali, sufoco, estresse, vamos descansar. Irmãos, corre para os irmãos, compartilha com eles. Essa é a solução bíblica para o crente que está aqui, espiritualmente. E o pastor fica rouco de dizer isso, porque é obrigação dele. Embora eu faça com prazer, e um pouco constrangido, mas, na realidade, isso só funciona querendo. Porque não adianta o pastor dizer, só dizer. Adianta ele dizer, se o Espírito Santo quiser entrar, então, com a obra dele. Mas fica com vocês. Uma coisa eu garanto. Não depende de mim fazer com que você aprenda uma lição dessa, mas a responsabilidade está sobre os seus ombros. Você que é crente, está ouvindo isso, eu estou colocando um peso grande em cima de você quanto à sua participação pessoal na sua igreja, que é exatamente o que Pedro fez com João, diretamente de lá. Não sei nem se almoçaram no meio ou lancharam. Detalhe, correram para onde estavam os irmãos. Que exemplo, que exemplo. Reação do grupo. Que maravilha, Pedro e João foram soltos. O que eles fizeram? Uma oração, em alta voz. O texto diz unânimes, mostrando um clima de união, vibração, de alegria. Agora, é meio óbvio, penso eu, que deve ter sido essa oração feita por um só. E muito provavelmente Pedro, pelo jeito, pelas palavras, e pelo poder espiritual, de novo, puxando o Salmo 2, que é um salmo importantíssimo, do saltério, e ele puxa lá e aplica aqui. É Pedro aqui, pelo Espírito Santo. Podia ser João, podia ser algum outro. Não diz, mas muito provavelmente. E pontos da oração, e eu encerro. Dirige-se a Deus como um pai, como Criador, que criou o céu e tudo o que existe. 2, atestam que Deus se revelou por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi. E a oração inclui, agora, a segunda pessoa da Trindade, a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. O Espírito Santo se revelou através da boca de Davi. 3, citam literalmente o trecho que o Espírito Santo revelou através de Davi, que é o Salmo 2, que é um salmo messiânico, que eu não vou ler, mas que esse salmo inicia falando da rebeldia geral da raça humana e da revolta dos poderosos contra o Senhor Deus e o seu ungido, que é o Messias, que é o Cristo, Jesus Cristo. Então aqui entra a segunda pessoa da Trindade. Vejam aqui uma situação não muito comum e que vemos a Trindade presente, Pai, Filho e Espírito Santo, no caso, Pai, Espírito Santo e Filho, na oração inspirada aqui, muito provavelmente de Pedro, como eu coloquei. Então,
A oração pega lá o Salmo, que fala de autoridades, judeus e gentias, contra Deus, seu ungido e tudo. Aí Pedro aplica, se for Pedro, a oração aplica para Pilatos, Herodes, as autoridades religiosas, o povo, ou seja, é como se esses homens estivessem representando aqueles que no Salmo 2 falaram. Em suma, está aqui plenamente cumprido o Salmo 2. Agora, é preciso muita autoridade para afirmar algo assim, como entendemos que quem fez a oração tinha. Então, fica claríssimo que o ungido do Senhor, de Salmo 2, falado por Davi, inspirado pelo Espírito Santo, agora ficou claro, disse, aquele ungido do Senhor é Jesus de Nazaré. Último ponto da oração, eles pedem 3 coisas a Deus. 1, que Deus olhe para as ameaças das autoridades. É muito curioso, e eu olhei o verbo lá no grego, olhar e tal, e é esse mesmo, é olhar, não tem jeito. Senhor, olha para as ameaças. Mas que coisa, não pede que Deus faça parar as ameaças. Não pede que Deus persiga os adversários. Ou destrua os adversários. Nada, nem uma palavra sobre isso. Senhor, olha para as ameaças. E fiquei pensando, que coisa linda. Deixou com Deus o que fazer. Senhor, olha. Sim, e o que mais além de olhar, Pedro? O que você tinha em mente quando disse, Senhor, olha para as ameaças? Eu não sei. Provavelmente ele diria, não sei. Eu entreguei a Deus, para Deus toma conta disso aí. Fantástico. Isso aqui daria uma meditação de quarta-feira, show. Deixe com Deus os detalhes que me vai cuidar. Às vezes a gente diz, Senhor, eu queria pedir sobre o assunto sal. O que eu queria que fosse assim, 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 assim. Aí começa a dizer para Deus tudinho o que você quer que seja. Não, eu não estou dizendo para Deus fazer assim, eu estou só, talvez, sugerindo, dando uma dica, sei lá, vai que ele acha uma boa ideia, não sei. O que eu sei é que é belíssima essa atitude. Senhor, olha para as ameaças. Mas, rapaz, tu deixou assim aberto, e se Deus olhar, achar de aumentar as ameaças, que aumente. Se ele julgar conveniente de aumentar as ameaças, que ele faça. Eu pedi para ele olhar, para ele supervisionar, que ele não deixasse de lado, só isso. Claro que ele não faria nunca, mas o desejo do coração era esse. Para ele faça a mesma coisa com você. Sugestão. Senhor, essa bronca aí com meu marido, com minha mulher, com meu negócio, com minha saúde, com isso. Senhor, olha para isso aí. Vamos para outro assunto. Mas só falou isso, aquele assunto deste tamanho na sua vida, e disse, você acha pouco? Entregar a Deus e dizer, Senhor, supervisiona isso aí para mim? Às vezes a gente poderia fazer orações até mais curtas, se fossem assim tão agudas e de coração. Toma conta. Belo. Terceiro, que Deus conceda intrepidez para eles, discípulos, anunciarem a palavra. Não pede a Deus que os livre das perseguições. Lindo, de novo. Senhor, nos livra desta perseguição, do sofrimento que virá como resultado de uma perseguição. Nos livra disso, por favor. 0. Senhor, nos conceda intrepidez para anunciar a palavra. Mas, Pedro, essa intrepidez, tu não está vendo? Vai gerar perseguição. Eu preciso pregar a palavra. E não tenho muita coragem, sou fraco. Então eu peço a Deus coragem e intrepidez para anunciar a palavra. Agora, o resultado disso, aí não é comigo não, é com ele, de novo. E por fim,
que Deus continuasse dando apoio através de milagres enquanto eles pregavam, mostrando o poder comprovatório dos milagres e curas na época, onde não havia, inclusive, o Novo Testamento feito, a Bíblia não estava completa. Hoje entendemos que Deus não tem mais operado naturalmente desta forma, como tenho explicado assim várias vezes. Então, finalmente, tremeu o lugar onde eles estavam, numa resposta literal de oração. Aí diz que Deus exatamente deu o que eles pediram, encheu-os com o Espírito Santo e eles continuaram anunciando com intrepidez. Mais uma vez aqui dito, cheios do Espírito Santo. Deus concedeu precisamente o que eles pediram. Experimente pedir a Deus coisas razoáveis. Experimente pedir a Deus coisas do interesse dEle, não os seus, em primeiro lugar, dEle, e você vai ver as suas orações muito mais respondidas. Pode examinar. Tem pedido intrepidez para falar a palavra de Deus? Tem pedido que Ele supervisione a sua vida, seus problemas, e deixado com Ele? Que Ele olhe as perseguições das quais você, porventura, seja alvo, seja em casa, seja no trabalho, seja no condomínio, seja na escola, no bullying, sei lá, mas tem dito, Senhor, toma conta disso para mim, de todo o coração, que Deus nos ajude a aprender essas coisas e a amar e a curtir mais a igreja do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a obedecê-la e a segui-la, os que somos crentes, e aqueles que não têm ainda essa felicidade, que sejam tocados para a conversão em Cristo. Em nome dele que nós te pedimos e agradecemos. Amém.